Às vezes, Deus ele tá te mostrando um caminho, ele tá te dando uma direção, só que você por medo, por insegurança ou por temor mesmo a Deus de não fazer a vontade de Deus, de errar no meio do caminho, você tá parado, esperando as coisas acontecerem, esperando algo sobrenatural acontecer na sua vida ou um sinal extraordinário da parte de Deus para você dar um passo. Mas Deus está te dizendo: filho, eu já te dei a direção. Esse não é um vídeo para qualquer um, é um vídeo direcionado para as pessoas com quem Deus quer dar uma direção específica. Antes de gravar esse vídeo, quando Deus colocou no meu coração esse tema, eu orei e coloquei diante de Deus e pedi que somente as pessoas com quem Ele quer falar sobre esse assunto assistam esse vídeo. Muitos vão ver, mas não vão clicar no vídeo. Muitos vão clicar, mas não vão assistir até o final. E se você assistir esse vídeo até o final, se queimar essa palavra no seu coração, tenha certeza que essa palavra é de Deus para sua vida. E esse é um daqueles temas que vocês adoram, que é sobre tempo de espera. Nesse caso específico, eu vou falar bastante sobre vida sentimental, porém não se trata apenas de vida sentimental. Se você está esperando em Deus, em alguma área da sua vida, mesmo que não seja na sua vida sentimental, esse vídeo também é para você. Se você é novo aqui no canal, se você não conhece a minha história, eu sou a Mariana Doreto e eu esperei por 8 anos em Deus, sem me relacionar com ninguém, até encontrar o meu marido, o Bruno, e me casar com ele. Ele foi a única pessoa com quem eu me relacionei, que eu me envolvi mesmo afetivamente durante esses 8 anos de espera. E tudo isso porque eu tive um propósito com Deus, eu fiz um propósito com Deus de não me envolver com ninguém nesse tempo. Era algo que eu não queria, eu só queria me envolver com o meu marido, eu só queria namorar o meu marido. Então, durante todo esse tempo, eu vivi um processo, assim, muito doloroso, um deserto mesmo, onde eu me enganei muito, eu me frustrei e cheguei a pensar que Deus não tinha o casamento para mim. E quando eu estava prestes a desistir, foi aí que eu encontrei o meu marido, a gente se namorou, noivou, casou, tudo em menos de um ano. E hoje nós temos a nossa linda princesa Alana, que já vai fazer 4 anos. 4 anos já que ela vai fazer, gente. Passa muito rápido. Então, eu acho que eu tenho um pouquinho de propriedade para falar sobre o tempo de espera. Mas se tem algo que eu aprendi nesse tempo, por mais que eu não tenha tomado atitudes, eu não tenha sido ativa, né, nesse sentido de fazer coisas, tomar decisões e sim esperar, eu deixei de tomar muitas decisões. Muitas vezes que eu ia fazer algo, dar um passo, que eu orava, pedia a direção de Deus e Deus me dizia não, não vai, não faça, espera. E isso me guardou de muitas coisas. Mas hoje eu quero falar com você que Deus, ele tá te dando uma direção. Ele já falou com você de alguma forma. Ou você sente aí no seu coração algo que vem da parte de Deus mesmo, que é para você fazer algo relacionado ao seu tempo de espera. No caso aqui, sobre a sua vida sentimental, para você que é solteiro, ou você que tá esperando em Deus na vida profissional, em qualquer outra área, que você tá pensando em tomar uma decisão, dar um passo, fazer algo, e você tá esperando o aval de Deus. Esse vídeo é a confirmação que você precisa. É Deus te dizendo: filho, eu já te dei o sim. Eu já te dei o sim e o amém. Eu tô contigo. Mas não entenda, principalmente se for na sua vida sentimental, não entenda, pelo amor de Deus, não entenda isso como um sinal, né? Não tome uma decisão baseada nessa confirmação. O fato de eu estar dizendo que Deus está te dando um sim, te dando um direcionamento aqui, não significa que é para você tomar uma decisão definitiva. É para você tá
apaixonado aí por alguém, tá se relacionando, tá orando, e aí de repente você entende que esse vídeo é Deus te falando, sim, essa é a pessoa que eu tenho pra você, pode casar, vai lá, pede em casamento, aceita o convite. Não, não é isso. A gente precisa ser maduro e entender que Deus, ele não trabalha dessa forma. Ele usa pessoas para confirmar algo que ele já falou de outra forma. Mas primeiramente Deus, ele fala com você, ou ele prepara o seu coração para que quando você ouça aquela direção, você entenda que é com você. Uma decisão tão séria como mudança de cidade, de país, um trabalho novo, ou a pessoa com quem você vai casar, ela não é algo que deve ser tomado com base nesse tipo de confirmação. Alguém veio e falou, filho, ó, Deus está te falando que é para você casar com essa pessoa. Não, pelo amor de Deus, não façam isso. Deus, ele usa essas pessoas para confirmar, e confirmar não significa tomar a decisão. É por isso que eu sempre falo que esperar em Deus não é ficar parado, é você esperar para tomar uma decisão. Enquanto isso, você vai caminhando em direção à decisão que você crê que você tem a bênção de Deus. Então, vamos supor, você acredita que Deus te mandou se mudar de país para os Estados Unidos. Você crê que Deus mandou, mas você está orando, você está pedindo confirmação, direcionamento. Você não vai ficar parado esperando que Deus venha e fala, te dê o passaporte, te dê o visto, te dê tudo. Não, você vai pelo caminho, né, que você acredita. Então, se você acredita que é os Estados Unidos, você vai lá ver a questão do passaporte, como que faz para tirar o visto. Você vai já arrumar a mala, comprar uma mala, deixar preparado, você vai caminhando. E nessa caminhada, Deus, ele vai te dando as direções. De repente, você está caminhando e Deus fala, filho, não é isso. E aí você para. Mas você está caminhando e ali no meio do caminho, Deus te dá uma outra direção. Ou você vai até um certo ponto e Deus fala, é até aqui. Eu vou dar um exemplo que vai ficar muito simples de vocês entenderem. Eu sempre fui muito perdida na minha vida profissional, na questão da carreira, porque eu sou multipotencial, então eu tenho várias paixões. Todas elas estão interligadas, né? Eu vou deixar aqui embaixo os vídeos, meu testemunho, para quem não conhece meu testemunho, vou deixar aqui embaixo, e vou deixar também o vídeo que eu falo sobre essa questão da multipotencialidade, né? De tudo que eu já fui, que eu quis ser, o que eu sou hoje, o trabalhar de Deus na minha vida, né? Meu testemunho nesse sentido, para você entender se você não conhece ainda a minha história. Mas todas as coisas que eu quis ser e todos os caminhos por onde eu andei na minha vida profissional, eles, de certa forma, se interligaram para eu ser o que eu sou hoje e para eu chegar onde eu quero chegar. Hoje eu não estou ainda onde eu quero chegar, eu estou no processo, mas é muito lindo ver o agir de Deus, porque o que eu quero ser lá na frente, o propósito que eu creio que Deus tem para mim, eu tô vendo ele ser construído. Quem tá de fora não sabe, porque não sabe dos planos de Deus para minha vida, não sabe dos meus planos. Então a pessoa não entende. Mas eu sei que tá tudo se encaixando. Por exemplo, comecei a querer desenvolver minha parte de escritora. Então comecei uma faculdade de letras, tranquei. Aí depois eu sempre estudei muito sobre comportamento humano, sempre gostei muito de desenvolvimento pessoal. Então desde quando eu não fazia ideia do que eu queria ser na minha vida, eu sempre estudava, pesquisava sobre esses assuntos. Mas alguns anos atrás, acredito que uns 2 anos, né? Mais ou menos, que eu me descobri terapeuta. E aí eu comecei a estudar, comecei a me profissionalizar e comecei a trabalhar nesse sentido. E aí eu comecei, a princípio eu não tinha a intenção de fazer atendimentos, né, atender como terapeuta. Mas eu sabia que eu precisava passar por esse processo dos atendimentos. Eu precisava ter essa experiência e eu comecei a atendi algumas pessoas. Foi uma bênção, foi um trabalhar de Deus assim na minha vida. Amei conhecer as pessoas que
que eu atendi, pessoas maravilhosas, mulheres maravilhosas, mas eu sabia que o meu tempo ali era passageiro. E até então eu estava estudando muito sobre trauma e desenvolvimento infantil, que tem tudo relacionado, né? Porque para tratar o adulto a gente precisa entender o que aconteceu lá atrás e algumas coisas aí no meio do caminho. Então, trauma e desenvolvimento infantil. Então eu comecei a ficar muito nessa skin de terapeuta e comecei a desenvolver bastante isso. E um pouco antes de eu começar a estudar, eu lembro que eu comecei a sentir essa necessidade de falar aqui no canal para mulheres, de falar mais sobre autoestima, desenvolvimento pessoal. E aí foi aí que eu comecei a mudar o tema do canal. Então, do tempo de espera, eu comecei a falar mais sobre desenvolvimento pessoal. E aí eu lembro que tinha até uma série que eu ia começar, eu acho que eu postei um episódio, ou uma introdução, alguma coisa assim, não lembro, que era sobre autoestima, né? Os pilares lá da autoestima. E quando eu comecei a estudar, eu vi que eu precisava, o conhecimento que eu tinha sobre autoestima ainda era muito pouco. E como eu estava estudando como terapeuta, né? Eu estava estudando, né, para ser terapeuta, me formando como psicanalista. Então eu não poderia vir aqui e compartilhar apenas o conhecimento que eu tenho, a minha experiência, mas eu tinha uma responsabilidade como psicanalista, como terapeuta. Então eu fui estudar mais a fundo para poder vir aqui no canal e trazer para vocês. Mas eu sempre amei falar sobre autoestima, eu quis ser consultora de imagem, eu amo essas coisas de transformação, sabe? De estudar a psicologia da moda, quanto que nosso estilo, as nossas roupas, a nossa imagem interferem no nosso comportamento, na nossa autoestima. Só que aí quando eu fui estudar sobre trauma, eu simplesmente me apaixonei, até porque eu sou uma pessoa extremamente traumatizada, então eu fui me curando aí nesse processo e fui tendo a vontade de estudar cada vez mais sobre trauma. Então eu saí um pouco dessa parte da autoestima e fui mais para a parte, né, de saúde mental. Só que aí aconteceram várias coisas. Para quem me acompanha aqui sabe que exatamente há um ano atrás, amanhã vai fazer um ano que o meu tio faleceu. Eu contei aqui para vocês no canal como foi o que aconteceu, foi algo bem traumatizante. Eu ainda estou vivendo esse processo de luto, porque o luto ele não é só a dor da perda, né, da pessoa que se foi, mas você, depois do seu primeiro luto, você passa a viver um luto eterno. Na verdade, você passa a ter medo dos próximos lutos. Então, de repente, você se vê com medo de perder todo mundo. E aí você começa a viver a vida de uma forma que, se você não cuidar, você enlouquece. Então, é um longo processo esse do luto. E eu tô ainda passando por esse processo, tô me entendendo, me redescobrindo. Mas o fato é que desde que meu tio faleceu, eu passei por uma grande transformação, um grande processo. Muitas coisas mudaram, principalmente com relação à minha vida profissional. E eu dei novamente uma estagnada. Então, se eu tava crescendo, né? Se eu tava indo em busca do meu crescimento, do meu desenvolvimento na vida profissional, eu dei uma estagnada, eu parei. Eu tive que dar uma pausa. E nesses últimos meses estão acontecendo várias coisas que me forçaram a parar. Então agora eu falo que eu tô mais no modo CEO do meu lar, cuidando da minha casa e da minha família, da minha saúde, né? A minha primeira empresa, porque eu falo que nós temos 3 empresas. A primeira empresa das mulheres. A nossa primeira empresa somos nós, e aí entra você e Deus, sua vida espiritual, um só. A nossa segunda empresa é a nossa família, o nosso lar. E a nossa terceira empresa são os nossos negócios, ou seja, a vida profissional. Então, nesse momento, eu estou cuidando das minhas 2 primeiras empresas para poder cuidar da terceira. Porque se não tiver essa base sólida, a terceira, ela não vai para frente, ela vai falir. E você que é solteiro, você precisa entender isso. Não adianta você querer pular etapas. Invista no seu desenvolvimento pessoal primeiro. Porque quando você for um solteiro inteiro, curado, você vai estar preparado, não vai estar pronto, mas você vai estar preparado para um casamento. Porque quando você
é uma pessoa cheia de traumas, feridas, que não foram saradas, você vai ferir a outra pessoa. E se a outra pessoa também for uma pessoa que cheia de traumas, cheia de bagagem, que não curou suas feridas, ela também vai te ferir. E o casamento de vocês, o relacionamento vai ser muito mais difícil. Então, invista no seu desenvolvimento pessoal, no seu autoconhecimento. Saiba o seu temperamento. E se você não sabe, não conhece o seu temperamento, eu vou indicar aqui uma pessoa maravilhosa, uma terapeuta que é minha amiga, que eu conheci recentemente e ela é uma bênção. Ela é terapeuta cristã e ela fala sobre comportamento, que é a Thaís. Eu vou deixar o canal dela aqui embaixo, o Instagram dela, para vocês conhecerem e vocês irem lá entender melhor, descobrir o temperamento de vocês, caso vocês ainda não conheçam. Mas essa questão do temperamento é extremamente importante, porque eu vou falar para vocês, quando eu casei com o Bruno, eu achava que a gente era parecido. Só que na convivência, eu vi que a gente era muito diferente em algumas coisas. E chegou um determinado momento que eu comecei a me sentir mal perto dele. Eu comecei a me questionar, será que eu fiz a escolha certa? Na verdade, não eu, né? Eu comecei a pensar o contrário. Será que ele fez a escolha certa? Porque eu me sinto uma criança, às vezes, perto dele. Eu me sinto super infantilizada. E aí isso começou a me incomodar de uma forma. E aí Deus foi tão maravilhoso que nesse momento eu já sabia dos temperamentos, mas eu nunca dei muita bola assim, né? E aí quando eu fui começar a estudar, eu fui ver que eu descobri que eu sou melancólica e o Bruno é fleumático. E aí, sabendo disso, conseguindo identificar isso, eu consegui entender o que acontecia. Não é que eu sou infantil ou imatura diante dele, mas eu sou uma melancólica, dramática, intensa, profunda. Então eu sou um pouco exagerada nas minhas reações, eu faço muita brincadeira, eu sou muito irônica. Enfim, eu tenho umas reações que, perto dele, que é uma pessoa mais séria, mais assim, sabe? Aquela pessoa, eu esqueci a palavra, aquela pessoa que tem aquela compostura, enfim, aquela pessoa mais assim, né? Que, caramba, eu esqueci a palavra, mas vocês vão entender. Eu me sentia muito assim. Ele é extremamente maduro nesse sentido, né? Ele é aquela pessoa que, se ele tá feliz, se ele tá triste, se ele tá nervoso, se ele tá calmo, você não percebe. Porque ele tá sempre sem reação. Eu brinco que... eu falo assim que ele assistindo comédia, por exemplo, você não vê ele rindo. Tá vendo isso aqui? Gargalhada, né? Eu nunca vi o Bruno dando uma gargalhada. Aí que vem a questão do temperamento. Se eu não tenho esse autoconhecimento e esse conhecimento, eu vou pensar o quê? Nossa, eu não faço ele feliz, ele me acha uma idiota, ele não gosta de mim porque eu nunca vi o meu marido dando uma gargalhada. Mas como eu tenho autoconhecimento e conhecimento sobre os temperamentos, então eu sei que isso faz parte do temperamento dele. E aí quando eu vi que isso faz parte do temperamento dele, eu vi que não era algo pessoal comigo. É que os nossos temperamentos, ao mesmo tempo que somos parecidos, somos diferentes, opostos em algumas questões. E aí tudo passou a ficar mais leve. Então, olha a importância de você saber o seu temperamento. Então, seja você solteiro, seja você casado, descubra o seu temperamento, do seu parceiro, das pessoas que convivem com você, que você vai ver que como os relacionamentos vão ficar mais leves. Mas voltando para o assunto principal do vídeo, eu não sei qual é a confirmação ou a direção que você está buscando da parte de Deus, mas Deus está te dizendo: filho, eu já te dei um sim, vai. Agora cabe a você buscar a direção dele, ter o seu tempo com Deus para saber qual é esse direcionamento. De repente, você está conhecendo uma pessoa e não é que Deus está te falando que é essa pessoa e ele está confirmando através desse vídeo, mas Deus está e você tem que ir lá e pedir a pessoa em namoro ou aceitar algum pedido que te fizeram. Não, às vezes Deus está te dizendo: chame a pessoa para tomar um sorvete.
saia com aquele grupo de amigos, vá para tal viagem, vá para tal lugar, vá para aquele congresso, vá fazer aquela visita, comece a fazer uma caminhada. É alguma direção, algo que já está aí no seu coração, já passou pela sua mente, e você às vezes pensou que era só um pensamento, nada demais, mas Deus está te dando essa direção. Porque através desse passo, é um passo que você precisa dar. Eu não sei qual é esse passo, mas o que Deus colocou no meu coração é isso. Você precisa dar um único passo. E é nesse passo que Deus ele vai te mostrar o próximo passo, para que você chegue onde Ele quer que você chegue. Então, ore, busque a direção de Deus, que Ele vai falar ao seu coração, mas esteja atento. Se coloque na torre de vigia, Abacuque 2:4, Abacuque 1:4. Se coloque na torre de vigia. Não, Abacuque 1:1. Eu vou colocar aqui a referência certa. E para você que precisa trabalhar a sua autoestima, você que é mulher, você que é solteira, que é uma dona de casa, que eu chamo de CEO do lar, que é mãe, também é uma CEO do lar, que é uma empreendedora, uma empresária ou quer começar a empreender, tem o desejo de empreender, eu te convido a se inscrever no meu novo canal, Mulheres Admiráveis, que em breve eu vou começar a postar conteúdos lá e lá vai ser o meu canal principal. Esse canal vai ser somente para trazer mesmo a palavra de Deus aqui, direções, revelações, o que Deus mandar, testemunhos. Por isso que o nome dele agora é Jesus é o Centro. E nesse novo canal vai ser específico para mulheres, então eu vou trazer muito assunto sobre autoestima. Eu tô preparando umas novidades, eu vou relançar o meu programa terapêutico Vida Plena e ele tá ficando assim maravilhoso, tá muito mais leve, muito mais simples, prático para você que não tem tempo, para você que tá cansado de fazer curso, de estudar. Não é um curso, não são aulas, é um programa terapêutico que você vai adquirir um conhecimento, absorver esse conhecimento e já vai ter práticas ali para você fazer já imediatamente, para que você já tenha resultados, e vai ser algo realmente terapêutico para trazer leveza para sua vida, para ser algo leve e por um valor super acessível, mais acessível que o Vida Plena quando eu lancei. Então eu vou relançar ele, acredito que no próximo mês. Então já se inscreva no canal, me acompanhe no Instagram, me acompanha lá no outro canal para você não perder nada. Se você conhece alguma mulher admirável aí, manda também para ela, para que nós possamos formar aí uma academia de mulheres admiráveis, Mulher Plena Academy. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.